Retroceder, contudo, era impossível. Uma força estranha me obrigava a marchar. Orcus pousou-me as mãos nos ombros. Compreendera minha luta íntima. Meu filho, Deus que é Pai, sabe por que tudo isso ocorre. Os espíritos tal qual nós mesmos, ainda lutam entre matéria e espírito. A batalha terrível da evolução se trava dentro de cada um e o progresso evolutivo é conquistado passo a passo. Há recuos e quedas, mas a luta continua. Se é que defrontamos os falidos de todas as espécies, em outras regiões superiores encontraremos os vencedores vestidos em gloriosas túnicas de luz. Há monstros e anjos na criação divina. Todos, porém, um dia, se encontrarão na glória de Deus, redimidos e purificados. Não te recordas que antes de ir ao Pai, Jesus primeiro desceu aos infernos? Orcus calou-se, mas sua anotação permaneceu para sempre em meu espírito. 25. Ensinamentos novos. Espessas sombras invadiam agora a região por onde passávamos. Sentíamos que a escuridão se tornara mais densa. Atafon, após a advertência do monstro, apagara-se completamente e marchava conosco apenas a luz da lanterna do infeliz que nos acompanhava. Aquela criatura inconsciente servia-nos de modo automático. Tinha somente um resto de sentimento de responsabilidade que lhe determinava obedecer a Atafon sob impulso talvez de uma lei mal percebida por nós. Por certo, o anjo já numerosas vezes usara os seus serviços. E a força de vê-lo iluminado teria a criatura se curvado à sua autoridade. Atafon, lendo meu pensamento, sorriu. Não, meu caro, não é nada disso. Simplesmente, os dragões autorizaram-no e determinaram-lhe me servir. Ele obedece fielmente aos dragões. Surpresa maior não poderia se estampar em meus olhos. Como? Exclamei assombrado. Então, está apenas a serviço dos dragões. Atafon tornou a sorrir naquele seu sorriso cheio de mansuetude. Quando fui designado pelas forças superiores para servir nestes abismos, apresentei-me aos dragões e disse-lhes qual a minha missão. Já habituados com outros mensageiros que em outras épocas vieram com a mesma finalidade, receberam-me com frieza, porém corretamente. Por sua vez indicaram o anão para me atender no que fosse preciso. Enquanto eu os fiscalizo em nome das forças de cima, ele me fiscaliza em nome das forças inferiores. Não podia ser maior o meu assombro. Nunca supusera que aquele escravo do mal fiscalizasse um anjo. No entanto, ali estava ele submisso e vigilante dentro da sua inconsciência. Não seriam assim também em nosso mundo de encarnados? Quem sabe o mal que avassala a terra não seja ele somente uma defesa com acento grave, um amparo para aqueles que iniciaram a marcha no bem? Tão estranhos eram aqueles ensinamentos que por trás instante julguei que ia perder os sentidos já tão abalados por tudo que via. Orcus amparou-me bondosamente. Uma verdadeira explosão atômica se desencadeara dentro de meu cérebro e senti que tudo rodava vertiginosamente. Quando voltei a mim, descansava nos braços de Orcus, repousando à margem de belíssimo rio que deslizava por entre árvores silenciosas que cobriam-lhe as margens. Uma brisa suave acariciava-nos os cabelos amorosamente. Olhei para o alto buscando Gabriel e não o encontrei. Picos prodigiosos elevavam-se como torres pontiagudas que se perdiam na distância quase sem limites. Uma ansiedade esquisita dominou-me o coração. Um desejo desesperado de retornar à superfície e voltar novamente à vida da terra. Parecia-me que fora exilado no bojo de um submarino que navegasse no fundo do mar. Tudo para mim se tornara estranho e angustioso. Oh! Se pudesse voltar! Orcus abraçou-me carinhosa e paternalmente. Atafon alisou-me a testa com um sorriso algo triste. Não se preocupe nem se desespere, meu amigo. Há mais de 3 séculos permaneço nestas regiões sem voltar às regiões onde habito. Tudo no universo obedece a leis imutáveis e certas. O mergulho que você deu no abismo é apenas consequência da lei que o obriga a descer para depois subir. Ninguém atinge os cimos sem primeiro experimentar as angústias de baixo. Atafon calou-se. Eu, porém, busquei compreender-lhe o pensamento audacioso, mas não consegui. Quanto mais tentava pensar, mais um suor frio me cobria a fronte. O anão olhava-nos parado, estático, evidentemente sem compreender o que se passava. Os olhos vidrados permaneciam-lhe nas órbitas como 2 faróis apagados. As mãos em forma de garras e os pés caprinos davam-lhe a figura Ares de Deus Pan. E este? Perguntei curioso,
Há quanto tempo jaz nestas profundidades? 9.000 anos, foi a resposta de Atafon. Déspota terrível na superfície desceu aos abismos como escravo. Trazem-se os primeiros sinais da estatização ou em linguagem mais compreensível. Está perdendo o uso das faculdades normais da razão e do entendimento e embotando os sentidos de relação com o exterior. Pouco a pouco mergulha dentro de si mesmo caminhando para a imobilidade do perispírito mais denso. Se mantiver a mente presa ao mal e à vingança automática, irá perdendo depois as expressões humanas da forma. Isso terá início pelos órgãos que mais exercitar no mal. Note que possui os olhos vidrados, opacos, parados. É porque os tem usado constante no trabalho de vigilância a serviço das trevas. Centralizou as energias paralisantes nos órgãos da visão. Não vê outra coisa senão o mal para denunciar os transgressores aos dragões que os submetem a duros castigos. Meu filho, estamos em plenos domínios dos grandes espíritos que controlam a forma no processo de dilaceramento ou no caminho para a condenação que os homens não conhecem. Mas isto não será então os infernos? Exclamei exaltado. De uma certa forma é, confirmou Atafon. E o que não é inferno no universo, fora das leis de Deus? 26. Na gelatina. Mal refeito da explosão atômico-celular que me prostrara, sob o império de prodigiosa vibração, prossegui a marcha amparado ora em Orcus, ora em Atafon. Estava claro que eu não possuía nem a elevação superior para passar incólume no meio das trevas nem a inferioridade degradante para permanecer nas profundezas do abismo. Criatura sintonizada com o magnetismo da superfície, filho quase da crosta planetária, sentia-me asfixiar em pleno coração da Terra. Súbito, defrontamos imensa montanha de matéria mole semelhante à gelatina. Era de fato de cor verde clara dando-nos a impressão de que poderíamos ver, através dela ou atravessá-la. Ainda nem bem havia eu pensado isso e Atafon declarou a Orcus. Não temos outro caminho. Aqui termina o caminho primitivo. Teremos que atravessá-la. Notei que Orcus franziu o senho preocupado e olhou-me pensativo. Aumentaremos, provisoriamente, a vibração dele, murmurou Atafon. Suportará? Interrogou meu amigo espiritual. E o retorno? Não ficará perturbado? Atafon também pareceu meditar. Eu sabia que falavam de mim e contemplei a grande massa gelatinosa com justo receio. Como iria entrar naquela mole imensa de uma matéria completamente desconhecida para mim? Já atravessara muitos obstáculos, mas aquilo me parecia fantástico. Atafon colocou minha mão espalmada sobre a cabeça e, de imediato, passei a perceber que ondas poderosas de vibrações vertiginosas penetravam meu peito. A princípio senti calor, depois, enorme leveza dominou-me e o organismo perispiritual. Compreendi que crescia em mim mesmo e que me tornava mais rarefeito. A montanha gelatinosa, agora, a meus olhos, não parecia mais um obstáculo tão formidável. Senti que poderia atravessá-la. Inicialmente, uma tontura invadiu-me o cérebro. Em seguida serenei-me intimamente e minha visão alagou-se atingindo faixas vibratórias que normalmente eu desconhecia. É certo que uma multidão de seres e coisas que ainda não vira apareciam nesse instante como por encanto. Divisei criaturas excepcionalmente belas que nos acompanhavam silenciosas. Ao lado disso, seres terríveis, assombrosos, ocupavam-me repentinamente a visão dilatada. Contudo, com um gesto de profunda simplicidade como se houvera realizado a coisa mais natural do mundo, Atafon, deixando-me, avançou em direção ao imenso bloco de gelatina. Avançou e entrou gelatina dentro como se um raio de luz atravessasse simplesmente um vidro de janela. Assemelhava-se a um peixe numa piscina de vidro. Fez-nos sinal com a mão. Avançamos. Eu pelo braço de Orcus. Espantoso é que também entrei na massa esverdeada, verificando que não havia resistência alguma à minha passagem. Como era estranho aquilo tudo. Andávamos sem caminho estabelecido e penetrávamos de maneira inusitada para mim, montanha adentro. Um grande silêncio acompanhou-nos a marcha. Atrás ficaram os gritos dos seres horripilantes que havíamos encontrado. O mundo da morte assemelhava-se-me naquele momento o grandioso mundo da vida. Sob o solo do planeta palpitava a vida espiritual de modo diferente mas absolutamente real. Nossos irmãos mais necessitados permaneciam escravizados à forma que se decompunha ante a insensatez do espírito que desprezava a lei de Deus.
A massa verde era enorme. É possível que, na medida terrestre, significasse alguns quilômetros de distância. Havia outros seres ali dentro e isso também me espantou. Na realidade julguei divisar peixes flutuando ou polvos silenciosos. Aqui, embora o clima seja mais ameno, esclareceu Atafon, ainda assim encontramos seres e vida. No universo inteiro a vida é presença obrigatória. O silêncio que acompanhou essas palavras me pareceu maior. Preste atenção, disse por sua vez Orcus, e não diga nada. Há muita coisa a observar e ver. Seres estranhos passavam por nós. Verifiquei que possuíam a forma de peixes, os mesmos peixes conhecidos na crosta ou de outras formas inimagináveis. Alguns esquisitos, longos, outros, curtos e chatos. Dilatei os olhos abismado. Aquelas criaturas também pareciam gente. Na face dos peixes eu encontrava a fisionomia dos homens. São seres que voltam na escala evolutiva, explicou Orcus. Esta fase é a fase que na superfície poderíamos considerar aquática. A centelha mental aí está quase petrificada. Movimentam-se seguindo o instinto, embora as conquistas espirituais no campo da mente não retrogradem. Se as faculdades não lhes foram destruídas, contudo, estão profundamente anestesiadas. Por nós passava naquele momento um enorme crustáceo. Orcus alisou-lhe o dorso com carinho. A criatura demonstrou sentir-se bem. Acariciou-lhe ainda o grande espírito a cabeça e pediu-me que observasse sua tela mental. Concentrei-me intimamente e pude penetrar-lhe o íntimo. As cenas que divisei na casa mental daquele ser era toda terrestre. Criaturas humanas, com forma humana, ocupavam-lhe os centros da memória. Não refletiam os monstros que o cercavam nem o ambiente abismal. Pelo contrário, como em filme fotográfico, deslizavam-lhe ininterruptamente lares, familiares, seres perfeitamente humanos. Vi-lhe as últimas experiências na crosta e pude acompanhar de perto seus mais íntimos pensamentos. Ultimamente, tem se lembrado muito de suas derradeiras experiências na Terra, informou Orcus. E quando ocorreu isso? Indaguei interessado. Há mais de 20.000 anos, segundo nos explicou Atafon. Agora, parece estar sentindo os primeiros sintomas daqueles que iniciaram a marcha de volta. E os dragões? Exclamei preocupado. Não se opõem a isso? Fazem tudo para impedir até o momento em que são vencidos pela força da lei. O monstro, parado, deixava-se acariciar cheio de mansidão e indiferença ante nossas indagações. E isto aqui é um rio ou um lago? Interroguei contemplando a imensidade gelatinosa. Poderíamos classificá-la como uma coisa ou outra essa montanha. No entanto, melhor classificada ficaria como sendo a estufa perispiritual ou lago de hibernação ou campo de recuperação. Aqui, a consciência aparentemente morta pode ainda readquirir o poder de recuperação e começar a subir. Esta forma aquática, assim como outras formas, ficam como o ovo debaixo da galinha que o choca. O peixe, por um instante, contemplou-nos como se quisesse entender o que falávamos e afastou-se de nós. Em face disso, reiniciamos a caminhada. Atafon detivera-se ouvindo as explicações de Orcus, que para ele por certo seriam infinitamente elementares, mas não demonstrou o menor menosprezo. Sério como o diretor de um estabelecimento educacional que assiste à aula de um professor. Jamais sorriria do interesse de um aluno, embora inferior como eu. Agradeci intimamente a imensa bondade com que aqueles seres excepcionais me conduziam. Estava tão distante da superfície quanto um homem da pedra lascada estaria da idade moderna. Tudo o que via, com certeza teria me enlouquecido se não estivesse sob a tutela daqueles seres. Reino insondável, profundamente fantástico, abalava-me intensamente as concepções mais ousadas. Era verdade que Dante, o notável poeta florentino, médium extraordinário, também relatara aspectos do interior da Terra e de algumas zonas acima da superfície ou mesmo no ambiente atmosférico terrestre. Uma coisa, porém, era ler Dante e outra ver o que eu estava vendo. Apenas, ao recordar-me dele, sentia-me constranger o coração, lembrando-me do que sofrerá entre os homens após retomar do inferno. O que me aguardaria a mim? Peixes e homens, espíritos e anjos, tudo agora se confundia em minha mente como se o mundo da fábula se instalasse no interior de minha alma. Estaria sonhando ou estaria louco? Avançamos massa adentro. Às vezes com facilidade, outras, de maneira arrastada.
Difícil. A respiração nem sempre era normal. Por toda parte, a vida palpitante ou a estagnação da vida. Seres desconformes se engravam a gelatina indiferentes à nossa presença. Todavia, sob o impulso daquela força que nos conduzira para baixo, marchávamos. Súbito, Atafon fez ligeiro staccato e avisou-nos. Aqui, defrontaremos poderoso vigilante dos dragões que por certo nos interpelará. Não se preocupem que tudo correrá de acordo com a vontade divina. De fato, ainda bem não acabara o espírito de falar e como se saísse de uma caverna aberta na gelatina, surgiu-nos de improviso a figura absurda mas real de um verdadeiro Netuno. Tridente na destra, barbas longas e fisionomia de certa maneira até simpática. Notei, porém, que da cintura para baixo era absolutamente peixe. Nadou em nossa direção e a uma distância de uns 3 metros. Após descrever um círculo próprio de seres aquáticos, observou-nos detidamente. Parados, silenciosos, aguardávamos sua manifestação sob o olhar amorável de Atafon. Que desejais nos domínios dos dragões, fiscal do cordeiro? Falou o estranho Netuno com voz indescritível. Observei que as interpelações dos servos dos dragões eram sempre vazadas em termos semelhantes. E por mais esquisito que pareça, só nesse momento, notei que o anão estava ausente, o anão que nos acompanhava. Nada perguntei, atento às recomendações de Atafon, e conclui que não pudera penetrar a gelatina aquosa. Atafon, com simplicidade e compreensão, esclareceu. Recebi a incumbência das potências a que obedeço de fazer uma viagem de estudos no seio das regiões sabiamente administradas pelos dragões. Tenho a permissão deles. O estranho Netuno pareceu meditar. Depois ameaçou. Está bem. Contudo não se esqueça que tenho as minhas ordens milhares de servos prontos a me obedecerem e que em alguns instantes poderiam destruí-los. Ficam, pois, proibidos de tentar aprisionar e conduzir para a superfície a qualquer de nossos tutelados. Aprisionar como? Pensei instintivamente. Não estavam eles, isto sim, escravizados e aprisionados na forma. Percebendo minha mentalização intempestiva, Orcus fez-me um gesto de silêncio ao mesmo tempo que esclarecia de modo imperceptível. Eles creem que nós aprisionamos os seres livres na superfície. Para nós, libertá-los seria o termo exato. Não entendem assim. Creem firmemente que isto é que é a liberdade. Permaneci absolutamente imóvel e estático ante esse terrível conceito. Era a inversão de todos os valores. Para eles, os aleijões da forma eram uma glória. Atafon agradeceu e, surpreendentemente, solicitou-lhe. Não poderíamos descansar um pouco em seu ambiente de trabalho? Uma cacetada na cabeça do Netuno não lhe teria sido o maior choque. Surpreso, fez um gesto de assentimento e nós o acompanhamos. Era veloz mas teve a gentileza, talvez inexplicável, de comboiar-nos. Tive a impressão que vendo-nos caminhar enquanto que ele nadava, um sorriso de superioridade bailava-lhe nos lábios. Evidentemente, certo de que a locomoção fácil naquele ambiente gelatinoso lhe dava uma posição superior à nossa, esquecido de que dificilmente se movimentaria em meio diferente enquanto estivesse escravo da forma degenerada. 27. Meditações nas profundezas. Fiquei pensando ainda na forma que precipitada em si mesma descia ao mais fundo da terra perdendo-se lentamente. Resultado da decadência do espírito que, indiferente, vivera no mundo esquecido de que Deus que dera a vida também organizar o universo mediante leis inexoráveis. De nada adiantava rir das leis divinas, elas existiam e funcionavam de maneira perfeita. O pensamento que constrói o universo interior também podia determinar a precipitação no inconsciente sem fim. Como esquecer que em nós permanecem os germens da vida eterna e da morte aparente? Imensa tristeza estampou-se em minha alma. Orcus, porém, veio em meu socorro, ensinando: meu filho, não se emocione nem se perturbe. Acima de nós está Deus que zela por todos. As criaturas não estão perdidas e se redimirão um dia a si mesmas. Nas trevas mais densas se esconde a luz que reaparecerá no futuro. Esperemos o amanhã com o Senhor que é a verdadeira liberdade. Senti-me voltar ao ambiente sob o influxo daquelas palavras de fogo. Orcus, humilde e simples, sereno e bom, era a fonte da vida espiritual que me acompanhava.
Olhei-o agradecido e senti que 2 lágrimas escorriam-me pelas faces silenciosas. Atafon enviou-me de maneira sutil vibrações inexprimíveis de amparo que me tocaram o coração. À nossa volta continuavam a passar os seres estranhos que habitavam aquela massa gelatinosa como se houvessem nascido ali e vivido ali eternamente. Os povos de 100 braços e olhar tristonho movimentavam-se com enorme facilidade e figuras nunca vistas na terra apareciam e desapareciam a cada instante surpreendendo-nos a visão. Tudo nos convidava ao estudo e à meditação. Mas a mente sobrecarregada de surpresas principiava a negar-se a grandes divagações. Uma poderosa força se abatera sobre mim e compreendi que a inferioridade de espírito nos arrasta sempre para as zonas da casa mental. Tentei observar melhor o ambiente a fim de aprender mais e compreender mais. Atafon, no entanto, fez-me um gesto indicando-me que deveríamos acompanhar em silêncio mental aquele ser meio homem e meio peixe que comandava milhares de outros seres que haviam perdido o comando de si mesmos, ainda porque nos aproximávamos de seu ambiente de trabalho. 28. Na casa de Netuno. Tudo era verde ali dentro. Uma caverna comum sem grandes atrativos. Larga, porém, imensa. Pareceu-me ver bocas e orifícios dentro dos quais olhos fuzilantes nos contemplavam. O que seria aquilo? Somos os Nerodianos, exclamou à guisa de explicação, o estranho ser. E aqui mantemos alguns companheiros que descansam de suas lutas na superfície. Como a caverna estivesse aparentemente vazia, e fosse ali a gelatina mais verde, não deixei de esboçar um sorriso de incredulidade. Nerodiano, todavia, não se fez de rogado. Vejo que o moço que vos acompanha, falou dirigindo-se a Atafon, ainda mantém os laços que o prendem à superfície. Esquisito que possa ter vindo até os domínios dos dragões. Não possui credenciais para isso. Senti terrível pavor apossar-se-me da consciência. Era certo que todos nós estávamos nas mãos daquelas criaturas. Conquanto imaginasse o poder de que poderia dispor Atafon ou Orcus em tal circunstância para defender-nos, não imaginava contudo a força de que disporiam eles. É amigo nosso, com ingresso livre nas profundidades por ordem superior, esclareceu Atafon com humildade. Não discuto ordens superiores, retrucou Nerodiano, mas estranho verificar que ele não possui as condições de superioridade que caracterizam os seres angélicos ou simplesmente iluminados que vêm à nossa zona. A condição dele, ajuntou Orcus, é a do aprendiz que vem observar para dizer aos homens a grande obra de justiça realizada pelos dragões. Ah! Agora compreendo, disse Nerodiano balançando a cabeça. Até que enfim fazem-nos justiça. A explicação de nossos benfeitores tiveram o dom de acalmar-lhe a mente embotada, satisfazendo-lhe a vaidade. Se assim, acrescentou, terei prazer de mostrar-lhe aqueles que descem para subir. Dizendo isso, encaminhou-nos a escuro túnel onde jaziam criaturas aparentemente mumificadas, deitadas no solo com a face para cima. Notei espantado que todas elas tinham a forma de peixes, a cauda e as barbatanas. Apenas a cabeça era ainda um vislumbre da humanidade. Vestidos de peixe, Atafon tomou a palavra e ensinou. Aqui se passa o mesmo fenômeno que vimos com os espíritos rãs. Apenas acontece que os rãs que já perderam as pernas e as mãos, desceram mais e vieram se localizar nestas regiões. Resta-lhes da forma humana a fisionomia. A mente deles, porém, está num estado mais profundo ainda de estagnação. Enquanto Atafon ensinava, havíamos saído do túnel e observávamos outros túneis onde inumeráveis seres daquelas condições se enfileiravam. Nerodiano aprovou as afirmativas de Atafon como quem as considerasse indiscutíveis. A queda da forma nos planos inferiores, continuou o espírito, é um fato. A mente pode, aumentando sua vibração, atingir a angelitude de outras formas superiores de vida, assim como diminuindo, se precipitará nos abismos da forma. A densidade do perispírito aumenta ao mesmo passo que determina maior peso atômico e o ser desce às profundidades. É simples lei física indiscutível. Embora constantemente percorrido por incessantes cargas eletromagnéticas, as células perispirituais têm a contextura organizada por divisões semelhantes aos nêutrons que em si mesmos não têm carga elétrica, o que lhe permite a incursão através de qualquer tipo de matéria. Não haverá obstáculo a